Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Manuel, professor de português aqui do CEIP, e nós estamos juntos para mais uma videoaula. Bem, na videoaula de hoje nós vamos conversar sobre a concordância, tanto a concordância verbal quanto a concordância nominal. A primeira coisa que a gente precisa ficar sabendo é o seguinte: concordância trata-se de uma espécie de harmonização. Existe uma regra geral e básica da concordância verbal em que nós devemos perceber que um verbo sempre concordará com o sujeito. Esta é a primeira e mais básica das regras da concordância. Olho na tela. O aluno tirou, os alunos tiraram. Quem tirou? O aluno. Quem tiraram? Os alunos. Perceba que se o primeiro exemplo nós temos singular, o nosso verbo estará no singular. No segundo exemplo, nós temos o plural, porque o nosso verbo está no plural. Seria muito fácil se fosse só isso. Então, para além dessa regra que vocês acabaram de ver na tela, existem N situações, N possibilidades de concordâncias. E são essas N situações que nós vamos começar a ver a partir de agora. Olho na tela. Casos especiais, então, vamos lá. Coletivo especificado ou partitivo. A multidão de torcedores gritou, em que o verbo concordou com o núcleo. Essa seria a concordância normal. Já eu posso dizer também, a multidão de torcedores gritaram, em que há aqui a concordância atrativa ou por atração. Ponto 2. Nomes que só existem no plural. Estados Unidos é um país fascinante. Esse é o correto, quando não há um artigo. Já quando esse artigo aparece, percebam, os Estados Unidos só podem ser são. Então, a dica é a seguinte: sem artigo, singular, com artigo no plural. Sem artigo, ó, S de sem artigo, S de singular. Ponto 3, o sujeito formado de número percentual ou fracionário. Exemplos aí, 1/3 das pessoas do mundo sabe o que é viver. No singular, porque concordou com o primeiro número, né, do numerador. 1/3 das pessoas sabem porque concordou com pessoas. 30% do povo sabem porque concordou aqui com 30%. 30% do povo sabe. Concordância com a palavra povo. Pronome interrogativo ou indefinido plural, seguido por de nós ou de vós. Exemplos. Quais de nós são ou somos? Alguns de vós sabiam ou sabias, percebeu que concordou, olha só, tanto com o pronome ou com a terceira pessoa. Então, com o pronome ou com a terceira pessoa. Sujeito composto, vejam aí com núcleos de diferentes pessoas gramaticais. O verbo ficará no plural, obedecendo à lei de preferência, em que a primeira prevalece sobre as demais, né? A segunda sobre a terceira. Então, exemplo, eu e você somos pessoas responsáveis. Né? Eu e você dá uma ideia de nós. Vínhamos da escola, ela, o pai e eu. Nós vínhamos da escola. Tu e eu fizemos. Nós fizemos. Oração sem sujeito. O verbo, de maneira geral, irá prevalecer na terceira pessoa.
Exemplos. Quando indicar fenômeno da natureza, choveu, amanheceu. Haver, em sentido de existir, acontecer, ocorrer, realizar, etc. Houve um acidente, quer dizer, aconteceu um acidente. Não havia funcionários. Há dias de seu desaparecimento. Algumas observações. No caso do verbo impessoal venha acompanhado de um auxiliar, ele vai ficar ali também na terceira pessoa. Exemplo, deve chover. Pode haver. Quando usados em sentido figurado, eles deixam de ser impessoais. Eles passam a concordar com o sujeito. Então, chover é um verbo impessoal, no entanto, choveram críticas ao novo filme. Críticas concordou com chover. Letra C. Verbos estar e fazer, indicando o tempo, seja ele cronológico ou não. Distância, clima, fenômenos meteorológicos somente. Por exemplo, é tarde já, está muito frio aqui dentro, ou ainda fez 39 graus. O verbo ser, na indicação de tempo, né, geralmente a hora ou data, né, vai ali variar de acordo com a expressão numérica que acompanha. Exemplo, é 1h da tarde, já são 9 horas, e assim por diante. Verbo passar, seguido da preposição, né, na indicação de tempo, vai ficar na terceira pessoa. Exemplos, já passa das 3 e ainda não passou das 5. Verbo ser na construção era uma vez, presentes geralmente em textos narrativos, ficará na terceira pessoa. Era uma vez uma linda princesa, era uma vez 3 porquinhos. Verbo dar, mais para, em uma estrutura que equivale, que tem o mesmo valor de a ser possível, vai ficar na terceira pessoa. Exemplo, não deu para sairmos ainda, ou ainda R$100 deu para o presente. Ufa, hein? Há várias regras, eu sei que são muitas, que é difícil decorar assim de primeira. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, tá? E ao longo do tempo em que a gente vai percebendo nas construções frasais, nos textos, em que a gente vai lendo e vai percebendo ali como é que se realiza aquela concordância. Tudo bem? Não precisa ficar desesperado, tá? Porque nós sabemos que é um conteúdo um pouquinho chatinho, no entanto, é um conteúdo importante para a sua prova de concurso. Beleza? Vamos tratar agora da concordância nominal. É uma concordância que cai menos, ok? Do que a verbal. No entanto, também cairá e também tem algumas regrinhas. Olhe na tela. Olha aí, ó. Eu já quero sair já com a frase, ó. As minhas 3 belas casas vão ser vendidas. Casas é o nome. As minhas belas vendidas, inclusive o 3. Todos esses termos concordam pelo menos em número com casas. À exceção da palavra 3, todos esses outros termos concordam em gênero com a palavra casas. Essa concordância, essa harmonização, é que nós chamamos de concordância nominal. A regra geral é a seguinte: artigo, pronome, numeral, adjetivo e o particípio, que quando o verbo termina em DO ou TO, geralmente concordam em gênero e número com o substantivo, ou uma palavra de valor substantivo. Olhem as regrinhas aí, trouxe algumas para a gente dar uma olhada. O adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Olha só. As mãos trêmulas. Já quando o adjetivo se refere a vários substantivos, aí a concordância ela pode variar. Podemos sistematizar essa flexão, então, da seguinte maneira. Olha só. Encontramos caídas as roupas e os prendedores. Feminino. Concordando com roupas, concordância atrativa.
Encontramos caída a roupa. Feminino. Concordância aqui com a roupa. Encontramos caído. Empreendedor. Masculino. Concordando com o empreendedor. Quando os substantivos forem nomes próprios, ou ainda de parentesco, né, por exemplo, primo, irmão, sobrinho, etc., o adjetivo ele vai concordar no plural. Exemplo. As adoráveis, Fernanda e Cláudia, nomes próprios. Os divertidos, primos e primas, nomes de parentesco. Quando o adjetivo aparecer posposto, isto é, aparecer depois do substantivo, vamos aos exemplos? A indústria oferece localização e atendimento perfeito, atrativa. A indústria oferece atendimento e localização perfeita, atrativa também. A indústria oferece localização e atendimento perfeitos, com a ideia aqui dos dois. O último exemplo, ele apresenta maior clareza. Perfeitos concordou com tudo. Né? Por isso, há uma preferência também por esse tipo de concordância. A beleza e inteligência feminina, atrativa, ou femininas, contudo. O carro e o iate novo, atrativo, ou novos, contudo. Expressões, ponto 3, de expressões formadas pelo verbo ser mais um adjetivo. Exemplo. Água é bom. Por que água é bom? Porque o adjetivo ele vai ficar no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Água é bom, mas seria água é boa se eu pusesse um A aqui, ó. Bastaria isso. Ok? Letra B. É exatamente o que eu expliquei. Quando houver aqui um modificador, geralmente um artigo, tem de vir no feminino. Esta água é boa. Mais um tópico. O adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere. Juliana as viu ontem muito felizes. Ponto 5. Nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, né, por exemplo, nada, algo, muito, tanto, preposição de mais adjetivo. Exemplo, algo de misterioso. A palavra só, quando ela tem o mesmo valor de sozinho, ela tem função adjetiva e aí ela vai concordar geralmente com o nome a que se refere. Por exemplo, Cristina, singular, ela saiu só, singular. Cristina e Débora, uma ideia plural, elas saíram sós. Quando a palavra só tiver não o sentido de sozinho, mas o sentido de apenas, aí ela vai ficar invariável, né, para que ela tenha a função de advérbio, né? Eles só desejam ganhar, eles apenas desejam ganhar. 7. Quando um único substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos no singular, podem ser usadas as seguintes construções. Olha só. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. O substantivo ele vai ficar no singular e aí a gente vai colocar o artigo antes do último adjetivo, que no caso é esse aqui. Calma, calma, eu sei. É muita coisa. Sim, é muita coisa. No entanto, esta muita coisa é necessária. Então, se você estiver assim, nossa, quantas regras, como é que eu vou decorar? Respira, inspira e não pira. Calma. Respirou, inspirou, não pirou. Vamos adiante. Olho na tela. Letra B.
O substantivo, então, lembrando que a gente está trabalhando com o mesmo tópico anterior, tá? O substantivo ele vai para o plural e se omite, né, deixa de colocar o artigo antes do adjetivo. Exemplo, admira as culturas espanhola e portuguesa. É bom evitar estudo a cultura espanhola e portuguesa, porque parece, né, que está concordando só aqui com essa cultura. Outros casos particulares, palavras como é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Exemplo, é proibido entrada. Seria é proibida se fosse a entrada. Em certos momentos é necessário atenção. Seria necessária se fosse a atenção. Vamos adiante. Ponto B. Quando o sujeito dessas expressões aparecer ali com a, olha lá, é proibido a entrada, a educação é necessária. Ah, quer dizer que se não tivesse esse a, seria educação é necessário? Sim. São precisas várias medidas. Se não tivesse esse várias, são precisos. Outro leque de opções para você se divertir. Olha aí. Anexo, obrigado, mesmo, próprio, incluso, kit. Essas palavras adjetivas concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome que se referem. Olha lá. Seguem anexas as documentações. Ó, feminino. A menina agradeceu. Menina. Então ela fala obrigada. Seguem inclusos. Os inclusos. Já lhe paguei o que estava devendo. Estamos quites. Outras palavras interessantes. Bastante caro, barato e longe. Olha lá. Quando funcionar como um advérbio, por exemplo, bastante, não vai variar. Porque um advérbio não varia. As jogadoras estavam bastante cansadas. É sinônimo de muito. Estava lá sofrendo. Agora, há bastantes pessoas. Esse bastante é um pronome indefinido. Vamos adiante. Outros exemplos. Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Um advérbio não varia. As casas estão caras, adjetivo em relação a casas. Por isso varia. Achei barato este casaco. Barato é advérbio, por isso não varia. Hoje as frutas estão baratas. Baratas não são os insetos repugnantes e nojentos, mas sim características das frutas. Vais ficando longe de mim. Advérbio, né, de lugar. Levai-me a esses longes verdes, né, a esses longes longínquos, né, adjetivo. Meio e meia. Meia não vai ser lá a meia que você usa no tênis, né? Cuidado aí. Vamos lá, caso por caso. A palavra meio, quando ela é empregada como adjetivo, né, quando ela caracteriza, né, um ser, ela geralmente concorda com o nome. Exemplo. Pedi meia cerveja e meia porção de polentas. Já quando o advérbio, ela fica invariável. A noiva está meio nervosa. Ela não está metade nervosa e metade tranquila. Não existe isso. Alerta e menos. Elas são sempre invariáveis. O que, professor? Sim, pode parecer esquisito, mas são. Olha só. Os escoteiros estão sempre alerta. Não estão sempre alertas. Carolina tem menos bonecas. Ah, professor. Mas eu já ouvi as pessoas dizerem assim, ela tem menos. É até possível você ter escutado. No entanto, na escrita, nada feito. Na escrita, essas duas palavras não variam porque são exemplos de advérbios. Percebeu que basta você tentar guardar na cabeça uma regra lá dos advérbios, que eles são
invariáveis? Você pode assistir novamente a videoaula sobre advérbios para ter mais tranquilidade neste quesito. Bem, foi um prazer inenarrável revê-los. Um abraço virtual e bons estudos!